Eu volto aqui à tribuna no dia de hoje para falar sobre a questão dos tributos municipais, especificamente de um tema que vai certamente polarizar os debates aqui no próximo mês ou nos próximos meses, que é o projeto de lei do IPTU, do reajuste da planta genérica de valores e das novas regras do IPTU. Eu queria, em primeiro lugar, destacar que nós tivemos uma grande evolução na cobrança do IPTU, vamos dizer assim, nos últimos 40 anos, 30 anos. Eu vou lembrar que em 1981, a prefeita Luiza Erundina mandou um projeto de lei de IPTU que é muito importante, foi pioneiro, foi precursor, que propunha um imposto progressivo por valor do imóvel. Esse projeto de lei, que foi aprovado na época aqui pela Casa e depois foi derrubado pelo Tribunal de Justiça, ele estabelecia o início de uma preocupação com a justiça fiscal, ou seja, aqueles que tinham imóveis de valor mais baixo tinham alíquotas mais baixas de imposto, enquanto que aqueles que tinham imóveis com valor venal mais alto tinham alíquotas mais altas. Isso é absolutamente essencial do ponto de vista da justiça fiscal, como nós estamos agora, acabamos de ver aqui a discussão sobre o imposto de renda, que está baseado no mesmo princípio, o princípio da progressividade na cobrança do imposto. No entanto, assim como no imposto de renda, essa questão ela é bastante polêmica e ela não está ainda totalmente ajustada, porque nós estamos vendo que aqueles que ganham mais do que 50 mil por mês, muitas vezes não pagam imposto, que tem uma renda, não é que ganham, que tem uma renda superior a 50 mil reais, porque muitas vezes essas pessoas não são assalariadas, ou elas são assalariadas, mas elas têm uma renda além do salário, como dividendos e outras formas de remuneração que não são taxados, e dessa maneira elas têm uma remuneração muito alta e não têm a alíquota de imposto que corresponda a esse valor. Bom, naquela época, o Tribunal de Justiça derrubou a lei aprovada aqui da Casa, sob o argumento que ele era inconstitucional. E isso apenas foi regulamentado pelo Congresso Nacional na segunda metade dos anos 90, quando, através da emenda 19, foi colocada uma emenda à Constituição, colocada uma autorização expressa para que os municípios tivessem progressividade na cobrança dos seus impostos territoriais e prediais. E aqui nessa casa, eu participei como vereador em 2001, da aprovação do projeto de lei que então instituiu a progressividade no IPTU e isentou, na época, eu não lembro agora mais qual era o valor da isenção, Hoje essa isenção, neste ano, está em 120 mil reais, e vai para o ano que vem 150 mil reais para todos os contribuintes. E vai até 260 mil reais para os contribuintes que são proprietários de um único imóvel, ou seja, um imóvel único de valor venal de 260 mil reais, abaixo disso vão estar isentos pela lei que está proposta aqui, pelo projeto de lei que está proposto aqui pelo prefeito Ricardo Nunes. E 150 reais para todos os imóveis que estão nesse valor. Todo mundo sabe que o valor venal, ele raramente supera 50% do valor do imóvel, porque o valor venal ele é um valor muito abaixo, ele não acompanha as valorizações dos imóveis e as avaliações são sempre abaixo desse limite. Portanto, a gente tem aí uma isenção muito grande para uma quantidade enorme de imóveis. Eu não sei que porcentagem porcentagem a gente nós precisamos avaliar bem dentro do projeto de lei qual é a porcentagem de imóveis que estão isentos. Mas o que eu quero destacar é que nós temos uma outra situação,
que é a situação daqueles que acumulam vários imóveis. Ou seja, né, eu vou dar aqui um exemplo, porque é amplamente conhecido e famosa, provavelmente como a maior proprietária de imóveis da cidade de São Paulo, que é a Savoia, que é uma imobiliária, na verdade uma grande proprietária, né, de imóveis residenciais e comerciais, edifícios inteiros, galpões, terrenos. E a taxação desses imóveis, de um mesmo proprietário, é uma taxação que segue a mesma lógica dos demais imóveis da cidade. Ou seja, se existe um apartamento de propriedade da Savoia que, vamos dizer assim, por pressuposto, ele tem um valor, uma alíquota de 1%, né, ele vai ter o mesmo 1% de qualquer imóvel daquele mesmo valor. Né? Só que esse proprietário, ele soma mais de 500 imóveis na cidade. E, portanto, a soma desses imóveis chega num patamar extremamente alto e essa proprietária, ela vai pagar de IPTU o mesmo valor que qualquer outro proprietário que é proprietário de um único imóvel. Isso gera uma distorção muito grande no princípio da progressividade, porque a progressividade ela deveria ser proporcional ao valor da propriedade, né? E não ao valor da propriedade do proprietário daqueles imóveis, e não de cada propriedade individual. Veja que nós temos uma outra situação que pode ser muito esdrúxula e que tem uma relação forte com o trabalho que nós estamos fazendo na CPI de habitação e interesse social, né? Nós poderemos ter imóveis de valor venal inferior a R$150, né? Porque esses microapartamentos que estão hoje se profilerando pela cidade, eles são imóveis que podem ter esse valor, abaixo de R$150, R$1.000 de valor venal, e, né, os investidores que compraram dezenas de imóveis desse tipo, que são hoje comercializados, grande parte deles, para habitação temporária, vão pagar, ou não vão pagar IPTU, vão estar isentos de IPTU. Então, a gente vê situações que precisam ser corrigidas no projeto de lei. Nós precisamos trabalhar com um princípio, né, da progressividade, levando essa discussão de progressividade para as várias situações que nós temos na cidade que não são contempladas. Eu tenho um projeto de lei aqui na casa, que é em coautoria com o vereador, ex-vereador, atual deputado estadual Eduardo Suplicy, que propõe uma alíquota adicional para aqueles que acumulam uma série de imóveis. No projeto de lei, esse aumento é de 0,5 ponto na alíquota. Ou seja, se um proprietário é proprietário de vários imóveis na cidade de São Paulo, ele teria uma elevação de 0,5% em relação à alíquota que corresponderia àquele imóvel. Dessa maneira, portanto, garantindo ou possibilitando que ele tivesse uma maior justiça fiscal. Por outro lado, eu também quero chamar a atenção para a questão dos reajustes e dos valores do IPTU. Eu sempre fui a favor e sou a favor de que a gente faça a atualização da planta genérica de valores, porque a planta genérica de valores, ela deveria ser um espelho, do valor das propriedades. E, portanto, se a propriedade se valorizou, ela deve refletir essa valorização. Inclusive porque ela é uma base de referência para, na hora da venda do imóvel, poder se estabelecer qual é o valor de outro imposto que existe, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, TBI, que é pago na venda do imóvel. No entanto, o que acontece hoje? Acontece que muitos proprietários, na verdade, eles têm seus imóveis valorizados, e a planta genérica do valor, teoricamente expressa, eu não tive tempo de analisar a planta genérica de valores, que é muito complexa na cidade como um todo, mas, obviamente, a cidade
tem áreas da cidade que se valorizam né, ao longo do ano, ao longo do último período do ano, por razões, né, muitas vezes, razões alheias à vontade do próprio proprietário. Por exemplo, se inaugura uma estação de metrô, a pessoa tem uma casa próxima, uma casa ou um apartamento ou um estabelecimento comercial próximo à estação do metrô. E a casa se valorizou. Ou aquela área vira uma área de interesse do mercado imobiliário, né? E aí, então, o mercado imobiliário, né, ele vai pressionar para a venda e, portanto, isso vai significar uma elevação dos valores. Mas aquela pessoa que mora naquele lugar, ela não teve uma valorização da sua renda proporcional à valorização do seu imóvel. E isso cria um descasamento. Então, quando a gente fala, precisamos ter justiça fiscal, e eu defendo fortemente essa tese, ela tem que ter uma correspondência entre a renda e o imposto que é pago, como é no caso do imposto de renda, né? Se a pessoa ganha mais, ela vai pagar mais imposto de renda. Se ela ganha menos num certo ano, ela vai pagar menos imposto de renda. No caso do IPTU, essa relação ela não acontece, porque o IPTU tem como base o valor venal do imóvel. E, evidentemente, né, muitas vezes essas pessoas elas estão em condição com grande dificuldade de pagar o IPTU da sua propriedade, né, ou do lugar onde ela mora, porque ela pode morar de aluguel. E esse elemento acaba sendo um elemento que gera aquilo que a gente chama de uma expulsão branca, ou seja, o aluguel se eleva a tal maneira que a pessoa que mora num certo lugar, que recebeu uma benfeitoria urbana, ela não pode continuar morando e, portanto, usufruir daquela melhoria que recebeu em função do investimento público ou de qualquer outro investimento que venha acontecer. Portanto, né, eu acho que essa questão precisa ser bastante ponderada, né, uma vez que o prefeito reajusta a planta genérica de valores, no entanto, estabelece uma trava, que foi um mecanismo, um instrumento que foi utilizado para evitar que, bom, se o imóvel teve uma planta genérica de valores que valorizou 50%, que o reajuste do IPTU seja 50%. Foi criada, então, um instrumento da trava, que nesse caso, essa trava, no caso aqui do projeto de lei que chegou aqui na casa, a trava é de 10% para imóveis residenciais e 15% para imóveis não residenciais. Isso pode fazer com que pessoas que hoje já têm dificuldade de pagar o IPTU passem a ter uma dificuldade ainda maior. Quero também chamar a atenção a essa diferenciação entre o residencial e não residencial. Antigamente, o imóvel não residencial, ele era muito valorizado, né? Por que ele era muito valorizado? Porque o comércio de rua, o serviço da rua, etc., eles eram muito disputados e geravam uma renda, né? Então, aquele imóvel gera uma renda para o comerciante, para o prestador de serviço. No entanto, essa realidade tem se modificado, né? Por que tem se modificado? Porque o comércio de rua hoje, né, ele encontra enormes dificuldades. Ele tem a concorrência, né, do comércio eletrônico, ele sofre também uma série de influências das modificações que ocorrem na nossa sociedade em função dos aplicativos. Então, por exemplo, muita gente de vez em ir no restaurante pede uma comida pelo delivery, né? E outras formas de aquisição, as grandes plataformas, os grandes lojas de departamento, né? Grandes redes de departamento que, de certa forma, estão afogando o comércio de rua da cidade. E nós precisamos tomar muito cuidado para não criar mais uma despesa que vai gerar mais abandono do comércio de rua da cidade. A gente vê, por exemplo, ali no centro da cidade, a rua São Bento, tem dezenas de imóveis que estão para alugar, imóveis comerciais, né? Isso acontece também nos bairros e tudo isso, né, acaba sendo gerado por uma receita decrescente e por custos crescentes. Então, né, eu colocaria aqui em discussão se nós deveríamos ter, em primeiro lugar, né, se essa trava de 10% e 15%, elas estão justas ou elas deveriam ser ajustadas à atual realidade da cidade. E, em segundo lugar, se a gente tem que ter uma diferenciação entre a trava residencial e a não residencial,
porque isso pode, né, prejudicar ainda mais o comércio de rua e os prestadores de serviço da cidade. É um tema bastante complexo, eu quero só, com os meus últimos 19 segundos, né, reforçar aqui a fala da vereadora Janaína Pascoal a respeito, né, da elevação de 0,1 para 0,5%, né, dos recursos dos tributos municipais que vão ser destinados aos fundos da Fazenda. Né? Eu não vou falar sobre isso porque a vereadora já falou, mas eu quero reforçar a minha concordância e nós temos que também reduzir isso. Eu acho que tem que manter como está hoje, não tem por que ele ser elevado. Obrigado.